Olá, tudo bem com você? Olha só, a gente aqui mais um dia, passando boa energia para você. Para quem não me conhece, eu sou a Dal e a gente está aqui nesse canal para mostrar para vocês rotinas boas, coisas boas para a gente ter uma alimentação um pouco mais saudável, um estilo de vida mais ativo, tá ok? Mas antes da gente começar, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal, aciona aqui o sininho. Esse sininho aqui ele é importante para você receber todas as notificações que a gente vai estar lançando aqui no canal. E também gostaria de pedir que você compartilhasse com seus amigos sobre esse assunto que a gente vai falar bastante, que vai ser sobre suplementação. Por que é importante a gente suplementar? Você já suplementa ou não? Você acha que na sua alimentação a suplementação tá ok? Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos rodar a vinheta para que você se posicione aí mais rapidinho e a gente inicie o nosso bate-papo, ok? Roda a vinheta. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre suplementação, né? Nossa comida hoje ela tá carente e a gente precisa entender a importância da suplementação, tá? Aí, geralmente, chega sempre as perguntinhas para nós, né? Será que é necessário utilizar suplementos, minerais e vitaminas? Mas, Dal, a minha alimentação é saudável. Dal, eu como coisas boas. Então, será que eu não consigo buscar essas vitaminas e minerais do que eu como? Né? Então, só para a gente poder entender um pouquinho sobre isso que a gente quer conversar, a importância da suplementação, né? Então, de fato, a gente consegue sim buscar nos nossos alimentos diariamente, mas existe uma carência aí nutricional, tá? Carência até desses suplementos que são importantes para o nosso corpo. E é sobre isso que a gente quer conversar com você. Qual é a função das vitaminas, dos minerais e dos antioxidantes? Essas substâncias mantêm funções no nosso corpo e também no nosso metabolismo e evita o estresse oxidativo. Você já ouviu falar sobre isso? E o que vem a ser o estresse oxidativo? O estresse oxidativo é o tal chamado radicais livres. Nós, mulheres, geralmente corre contra ele, né? Os radicais livres, porque a gente não quer envelhecer, então a gente precisa cuidar deles, né? E o que são os radicais livres? São substâncias que aparecem no nosso corpo através do oxigênio. E o oxigênio nada mais é do que o ar que respiramos. E essas substâncias acabam destruindo coisas importantes no nosso corpo, como elas destroem as proteínas, destroem o colágeno da nossa pele e até as membranas das células. E também causam várias doenças, inclusive as doenças silenciosas, tá? Como diabetes, câncer, várias aí que a gente acaba descobrindo ao longo do tempo. Mesmo com uma boa alimentação hoje em dia, a gente não consegue controlar todos esses fatores que acabam gerando esses radicais livres em excesso, tá? E existem, portanto, um desequilíbrio com a nossa rotina e hábitos de vida. Então, de fato, precisamos buscar fontes seguras para equilibrar o nosso corpo. E o papel desses suplementos é ajudar o nosso corpo a ter um equilíbrio e neutralizar os radicais livres, tá? Então eu vou contar aqui um pouquinho para vocês sobre o nosso trabalho há 13 anos e o que vem acontecendo com o uso de alguns suplementos que são importantes para o nosso corpo, tá? Há 13 anos eu e o Guilherme decidimos investir na nossa alimentação e buscar mais qualidade de vida, tá? Aí nós descobrimos a Herbalife. A Herbalife é uma empresa voltada para a nutrição celular, aonde cuida internamente do nosso corpo e acaba refletindo no externo, que a gente fica com o quê?
mais energia, com mais disposição, a gente consegue controlar o nosso peso porque a gente consegue comer menos calorias e também a gente acaba suplementando. E há 13 anos a gente vem utilizando alguns suplementos que ajudam nesses radicais livres e ajudam a fortalecer o nosso corpo de uma maneira um pouco mais saudável, tá? Então, a gente utiliza essa suplementação que eu vou explicar para vocês. Primeira delas se chama ômega 3. O ômega 3 tem os ácidos graxos que são importantes para liberar as coisas ruins do nosso sangue, tá? O ômega 3 contém vitamina E. Ele ajuda a limpar a gordura do nosso sangue. Ele ajuda a trabalhar a nossa concentração e a nossa memória. E ele é um anti-inflamatório natural, tá? Então, o ômega 3, ele ajuda a proporcionar essa liberação da gordura ruim do nosso corpo, inclusive do nosso sangue, porque ele vai trabalhar o nosso coração. E também ele vai desinflamar a gordura adiposa, tá? Que é aquela gordura que fica ali na camadinha da nossa pele, que é muito difícil da gente retirar, ok? Um outro suplemento que a gente utiliza e a gente adora muito se chama vitaminas e minerais, né? Que é o nosso complexo multivitamínicos. Ele contém vitamina D, que ajuda aí no nosso processo de elevar a nossa imunidade. Então ajuda contra tudo que você imaginar que termina com it, ele ajuda a te proteger, tá? Rinite, gripe, esses resfriados corriqueiros, cansaço no corpo, de repente você tá com aquela falta de energia. Hoje em dia a vitamina D tá em escassez, porque a gente precisa buscar da principal fonte, que é o nosso sol, mas geralmente a gente não tem nem tempo de tomar um solzinho, então a gente precisa suplementar. E o multivitamínicos e minerais, ele ajuda nesse processo também, tá? Cálcio. O cálcio, só para vocês terem uma ideia, o nosso corpo precisa de cálcio o tempo todo. A partir dos 25 anos existe a perda do cálcio, tá? Então, para que o cálcio é importante? Tudo que é músculo dentro do nosso corpo necessita de um cálcio, tá? E na nossa alimentação diária, infelizmente, a gente não consegue buscar, e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Para o nosso coração bater, é um músculo, então ele precisa de cálcio para esse fortalecimento. Para a gente piscar, a gente precisa de cálcio. Então, tudo no nosso corpo precisa dessa fortificação chamada cálcio. Quando um idoso acaba caindo e fala assim, ele caiu e fraturou. Não é assim que funciona. Na verdade, está tão descalcificado os ossos que acaba quebrando e ele acaba caindo. Então, a suplementação inicial a partir dos 25 anos é primordial para que você tenha aí uma vida um pouco mais longa e mais segura, tá? Então, a suplementação de cálcio é muito importante. Importante também frisar que o cálcio de nível animal, para quem tem restrição de cálculo renal, pode procurar o seu médico e verificar que tipo de cálcio você pode suplementar, tá ok? O nosso cálcio, ele é de fator vegetal e contém magnésio e vitamina D também na composição. Então, ele é de fácil absorção. Então, é um suplemento que eu uso e é importante para as mulheres também suplementar com cálcio, tá? Um outro produto que a gente utiliza, que é uma suplementação, chama Fiber Bond. O Fiber Bond é uma fonte de fibras de aveia e beterraba, que ajuda tanto na parte intestinal, quanto também a eliminar parte da gordura da nossa alimentação diária.
Então, se você exagera, se você faz um refogado, você sempre acaba utilizando algum tipo de gordura. E essa gordura acaba entrando no nosso corpo de uma maneira natural, só que ela demora a ser eliminada. E o Fibrebond acaba ajudando nesse processo de eliminar mais facilmente através da urina e das fezes. De uma maneira sem te prejudicar, sem te dar nenhum tipo de diarreia, sem te dar nenhum tipo de coisas que vai afetar o seu organismo. Muito pelo contrário, ele vai te ajudar em um processo um pouco mais natural. São fibras de aveia e beterraba. Tá ok? NRG. O NRG, a palavra já diz, NRG, energia, né? Você conhece alguém que acorda no tranco? Ah, hoje eu não tô conseguindo acordar? Ou então, chega em casa, a primeira coisa que faz é dormir, querer dormir, depois do almoço, comer um prato de comida e o corpo, óbvio, tem uma lentidão para processar e acaba dando essa sonolência. O NRG pode te ajudar nesse sentido, né? Ele é extraído da guaraína, ele é extraído do guaraná a guaraína. E a guaraína vai trabalhar diretamente o seu sistema central. Então ele vai te dar a energia, a disposição que você precisa para o teu dia ficar mais ativo e você conseguir trabalhar de uma maneira mais saudável, tá? Porque ele ativa a nossa memória. Então é isso que você precisa. Ele equilibra os nossos índices centrais. Então se você está com baixa energia, ele te dá um up. Se você está com mais acelerado, ele vai te dar o equilíbrio. Então ele equilibra o nosso corpo, a nossa mente de uma maneira natural, ok? E o último que eu amo de paixão, que eu não fico sem, que eu tomo até 1 litro por dia, ele é o nosso Herbal Concentrate. Ele ajuda a trabalhar o nosso metabolismo de uma maneira também natural. Então, você pode optar em tomá-lo quente ou gelado ou em temperatura ambiente. Ele vai trabalhar a desintoxicação, o teu metabolismo a elevar, ele ajuda a queimar gordura. E o que contém dentro dele? Chá verde, chá preto, malva, hibisco e cardamomo. Então são suplementos importantes para você conseguir ter mais equilíbrio e não deixar faltar a suplementação necessária e complementar a tua alimentação diária, tá? Então era isso que eu gostaria de dizer para vocês, que busquem uma fonte importante, idônea, uma fonte boa de suplementação. Por quê? Porque a nossa alimentação hoje está carente de nutriente. Hoje a produção está em escala, né? Precisa-se ter muita alimentação. E os produtores estão mais preocupados com a quantidade do que com a qualidade deles. Então, por isso que a gente encontra muito hoje em dia no mercado congelados, conservados. E nada disso, quando eu compro uma latinha de conservado, ele não vai conservar o meu corpo. Ele está conservando só o que está lá dentro da latinha, tá? Então, é para isso que a gente precisa suplementar. Porque o que a gente encontra hoje para levar para dentro da nossa casa e buscar ter uma alimentação mais saudável, o que está acontecendo está carente, tá? Então a gente precisa sim suplementar e elevar o nosso corpo com mais coisas boas e a gente ter esse equilíbrio aí e deixar o nosso corpo mais sadio, tá ok? Então era isso que eu gostaria de compartilhar com você. Essas informações são muito importantes. Por quê? Porque já fazem 13 anos que a gente utiliza, faz bem pra gente, está fazendo bem pra nossa família, pros nossos amigos, e a gente está vendo a evolução de melhorias corporais e muita gente que a gente vem ajudando, tá? Então, se você quer se ajudar, contata aí a gente que a gente vai estar te passando muita coisa boa e também te ajudando a fazer uma programação de 10 dias de reeducação alimentar para te ajudar a buscar o equilíbrio no teu corpo, tá ok? Então, fica com Deus e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal
e compartilha essas informações com mais pessoas que você conheça e que precisam dessa informação da suplementação, tá ok? Um beijo grande para você e até a próxima!